Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Sabemos que o Senhor já está aqui, Pai. Nós podemos sentir, Senhor. Podemos sentir a Tua presença. Sabemos que o Senhor virá essa noite, Pai, de uma forma sobrenatural. Falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa nos moldar. Que o Senhor encontre os nossos corações, Pai, aberto, quebrantado, Senhor. Para que o Senhor nos molde, transforme o nosso caráter. Mude a nossa mente, a nossa visão, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje um pouquinho mais parecidos contigo, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor tome o controle, que o Senhor tome a direção, Senhor, dessa ministração. Que seja feita a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Eu quero... Deixa eu ver onde eu começo. Já vamos ler, então, o texto base, tá? Já que tá todo mundo escolhendo versão, eu gosto da NVT, tá? Eu tenho lido bastante a NVT. Se não tiver também, eu vou acompanhar aqui. Não vamos ler ainda. Vamos começar aqui. Eu gosto de conversar. Me fala, qual jovem da Bíblia que inspira vocês? Vocês queriam ser assim, lado a lado? José. O Gui também foi assim, na lata. Pá, José. José do Egito, né? Top o cara. Quem mais? Daniel. Daniel, fera demais, né? Quem, Pedro? Davi. Davi também. Davi, Daniel, José. E no Novo Testamento? Vocês têm algum jovem? Quem? Jesus. Sabe o que é engraçado? Eu estava pensando hoje, a Bíblia não narra muito a juventude de Jesus, né? Fala ali, tipo, nos 12 anos, que ele ficou para trás, né? Os pais foram embora, ele ficou no templo. E depois já fala para o início do ministério dele. Poxa, podia ter ajudado mais a gente, né? Mostrado ali a juventude de Jesus, ia ser mais fácil para a gente copiar, né? Copiar o que ele faz. Além de Jesus, quem mais? Que jovem? Quem? Estevão. Paulo. Paulo, muito top, né? A gente vai falar sobre... Vamos usar as cartas de Paulo hoje, os ensinamentos de Paulo. Quem mais? Um discípulo de Paulo aí. Timóteo. Ficou fácil. E Timóteo, jovem, né? Jovem mesmo, assim, já dedicado ao ministério, ao ensino da palavra. Então, a gente vai falar um pouquinho... ver os ensinamentos de Paulo para Timóteo, o que a gente pode aprender disso. Então, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler. 1 Timóteo 4, 12. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Quero falar só sobre esse versículo. Aqui, então, Paulo está falando para Timóteo que ninguém o despreze. Não deixe que ninguém o menospreze. Vocês já sentiram, por menosprezo, assim, o desprezo, né, de alguém por serem jovens? Já sentiram? Tipo, que alguém não ligou muito para o que vocês falaram, para a opinião que vocês tinham, por serem jovens? Já viveram isso? Falei para o Gui que eu não vou pedir exemplo, porque aí vai que dá ruim. Vem uns exemplos não muito... Né? Vamos parar por aqui. Eu também já vivo, né? Eu acho que é um pouco que natural, não deveria, né? Mas as pessoas são mais velhas, mais experientes, olharem para a gente com aquela cara assim de, tipo, você não viveu nada ainda, né? Não tem muita experiência. O que você está falando, né, sobre isso? Então, por muitas vezes, as nossas opiniões, as nossas ideias, elas são desprezadas por conta da nossa idade. A gente vê isso aqui, né? E por muitas vezes, eu acredito, já aconteceu muito comigo, a gente se cala. A gente nem tenta mais colocar a nossa opinião, falar, a gente se cala por medo de ser repreendido. Talvez a gente acha que, acho que por causa da minha experiência, né, não vivi muito, talvez não é tão relevante o que eu tenho, né? Eu trabalho há 15 anos, vai completar 16 agora em janeiro, na mesma empresa. Eu entrei com... A entregar a idade já, né? Não tem problema. Entrei com
19 para 20 anos, na verdade, de 20 para 21 anos. Oi? Tá bom. E quando eu entrei como estagiária. Fiz muita meleca, muita coisa. Estagiária é muito da hora. E aí, mas desde daquela época, né, eles deixavam um pouco de lado, assim, estagiário, né, não sei o quê. Eu fazia uns relatórios só. E eu chegava no meu chefe toda vez, eu falava assim, me dá mais coisa para fazer, eu quero. Mas acho que eles não confiavam muito, não. Não dava muita oportunidade. Foi em outra área até que eu tive mais oportunidade, assim. Então, acho que menosprezava um pouco, sabe? Hoje, depois de 15 anos, eu trabalho há 10 anos na mesma área, fazendo a mesma coisa, eu tenho propriedade para falar, né, dos assuntos que cercam ali a nossa área, devido à experiência. Só que eu precisei ralar para chegar, né, para hoje ser ouvida, para hoje ter voz, né, de poder ser escutada, das minhas ideias serem colocadas em práticas. Lá atrás isso não acontecia. Eu tive que mostrar, eu tive que me posicionar para ir mostrando. Dia a dia fui tendo oportunidades para mostrar. Isso é muito normal acontecer, né? A aparente falta de experiência faz com que as pessoas nos julguem e nos desprezem, né? Até em certos momentos. Isso não é de agora. A gente vê aqui Paulo falando para Timóteo, lá na igreja primitiva, há quase 2000 anos atrás, Paulo falando para Timóteo, não deixe que ninguém te despreze. Então, provavelmente, era algo que acontecia. Você é jovem, então, sai daqui, você não tem muito o que agregar. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A gente tem uma condição aqui. Não deixe que ninguém te despreze, mas seja um exemplo. E eu quero te perguntar, eu quero colocar vocês para refletirem aí. Imagina o ambiente de vocês, a faculdade, o trabalho de vocês, dentro de casa, na roda de amigos, não aqui dentro da igreja. Porque aqui dentro da igreja é fácil a gente ser padrão. Lá fora, você tem sido exemplo? Você tem sido padrão? Ui, que silêncio. Vamos ver. Eu quero, então, falar... Paulo chama, nessa passagem, ele chama Timóteo para ser exemplo em 5 áreas. Ele especifica 5 áreas aqui. Vocês lembram quais são as áreas? Seja exemplo no amor, na fé, na pureza, na palavra. Falta um. Oi? Na conduta, no procedimento. Vocês estão bem, hein? Arrasaram. Então, Paulo, ele chama Timóteo para ser exemplo, ele especifica essas 5 áreas. Então, eu quero passar com vocês, eu espero que o tempo nos ajude, eu quero passar com vocês, a gente vai discorrer cada uma dessas áreas e a gente vai ver os ensinamentos que o próprio Paulo trouxe sobre essas áreas nas cartas dele. Então, vamos primeiro falar da palavra. Seja um exemplo na palavra. Aqui a palavra, a gente pode considerar, sim, ser um exemplo na palavra de Deus, a gente ser referência de conhecimento da palavra, porque sem isso daqui a gente não consegue ser cristão, a gente não tem como a gente ser cristão. Quem dirá ser um exemplo para as outras pessoas se a gente não conhecer o manual do cristão, o manual de vida? Então, a gente pode trazer, sim, para esse contexto. Mas tem algumas versões que falam assim, seja padrão na forma de falar. Então, eu quero falar especificamente disso, da nossa forma de falar. Vamos ler Efésios 4:25. Aline, por favor. Eu não vou acompanhar ali agora. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo.
A gente aprende desde criança que a gente não deve contar mentiras. E se a Bíblia traz isso, com certeza tem uma importância. Se a Bíblia especifica isso, né, fala em específico da mentira, é porque tem um papel importante. E dizem, né, que a mentira faz parte do ser humano. E desde lá do começo, né, o que a Bíblia fala do diabo? Que ele é o pai da mentira. Quando o primeiro pecado ele veio, foi ludibriado ali através da mentira. Satanás usou uma mentira para enganar Eva. Então a mentira ela está lá desde sempre, que o maligno trouxe isso, né? E a gente vê, não aqui, graças a Deus a gente não tem isso, mas a gente vê pessoas que a mentira já acaba fazendo parte dela. A mentira acaba se tornando até um vício, sabe? Mente tanto que chega a acreditar. A própria pessoa, eu já convivi com algumas pessoas assim, a própria pessoa acredita naquela mentira que ela está contando. Ela transforma aquilo em uma realidade e ela vive até uma realidade paralela, às vezes, daquela história, daquele cenário que ela armou. E por que a gente mente? Por que precisa mentir? Para tirar proveito das situações, para a gente sair de enrascadas. Não sei, tem N oportunidades de se contar uma mentira. Tem mentira que é bem deslavada, né? E qual... No físico, até no natural, qual o problema? Cara, uma pessoa mentirosa, é muito difícil dela se relacionar com outras pessoas. Porque, às vezes, as mentiras elas são bem aparentes, bem escancaradas, assim. Ninguém quer andar com uma pessoa assim. Sabe aquela pessoa que fala alguma coisa, você já faz assim. Tipo, não é verdade? Como que você continua esse assunto? Você vai dar moral? Para quem está contando uma mentira, é muito difícil. Então, uma pessoa que mente, o relacionamento dela é difícil. Tem algumas mentiras que são bem ali camufladas. Só que a palavra fala que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Uma hora tudo vem à tona. E, muito além disso, a gente pode estar mentindo para a gente mesmo. A gente pode estar mentindo e se dando bem naquela situação, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe daquilo que está acontecendo. Então, a primeira coisa é a mentira. Se a gente tem a mentira como uma parte, sabe, do nosso palavreado, do nosso linguajar e das nossas conversas, isso precisa cair por terra. Se você tem esse costume, e seja, gente, uma mentira aquela grande, sabe, que você arma um cenário todo e seja uma mentirinha assim, de contar para o seu pai que você foi em tal lugar, mas só que você estava em outro. A gente não pode, a gente precisa buscar em Deus para que isso saia da gente, para que isso seja retirado da gente, porque não combina com o cristão. A gente não vai ser exemplo nunca se a gente tiver isso com a gente. Uma outra questão da palavra, Efésios 4:29 também, Paulo fala assim. Efésios 4:29. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Em algumas versões ele fala da palavra torpe. É algo bem conhecido, né? Que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. O que é uma palavra torpe? É aquela palavra que tem um significado sujo, pejorativo, obsceno, é o palavrão. E elas não são usadas, palavras torpes não são usadas por pessoas educadas, por pessoas decentes ou por pessoas de moral. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tem esse hábito, se o palavrão é parte do seu linguajar, se é um hábito seu, a gente precisa tomar cuidado com isso. No mundo, né, aí fora diz que o palavrão é libertador, né? Você lá, bateu o dedinho no pé da cama, você solta um palavrão e está tudo certo, até acalma, até alivia. O que a palavra diz que nos liberta? A verdade. Não é palavrão que é libertador, a verdade é libertadora. E a verdade é Jesus Cristo.
Então, se o palavrão faz parte de você, também é algo que hoje você precisa deixar. Se você quer ser exemplo para os fiéis, se você quer ser um padrão. Nesse mesmo capítulo aqui, que Paulo está falando, né, das palavras torpes, da mentira, ele fala assim, não deem lugar ao diabo. A gente está dando lugar ao diabo. São brechas que a gente abre na nossa vida. Quando a gente pratica, quando a gente tem por hábito praticar essas coisas. O segundo ponto que ele fala que a gente precisa ser exemplo, que a gente precisa ser padrão, é no procedimento. O procedimento a gente pode traduzir também para comportamento. Como que tem que ser o nosso comportamento para a gente ser exemplo, para a gente ser padrão? 1 Coríntios, também Paulo, tudo que a gente vai falar é o que Paulo fala, né? 1 Coríntios 8, 13. 8:13. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Tem gente que é bem difícil de lidar, não tem? Carne de pescoço. Todo mundo, algum momento na vida, vai encontrar um carne de pescoço. Torce para não ser o seu cônjuge. Tá? Não é o meu caso. Não é você. Estava nem vendo, né? Torce para não ser o seu cônjuge. Mas tem pessoas que são mais difíceis. E aí, o que essas pessoas justificam, né? Muitas vezes. Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus me aceita assim. Ainda usa aquilo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu, né? Para agradar. Isso está errado. Se a gente está usando isso para justificar o nosso mau comportamento, está errado. Paulo fala ali, se o que eu como faz o meu irmão pecar, escandaliza o meu irmão, eu vou parar de comer. Não é errado, não é pecado, mas ele vai mudar o comportamento dele porque está incomodando o outro, porque está fazendo o outro tropeçar. A gente tem a liberdade em Cristo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente precisa avaliar o ambiente que a gente está inserido. Não é a gente se adaptar ao mundo, não é a gente se adaptar ao ambiente, mas ao que a palavra de Deus diz. A gente não pode nunca sair do que a palavra diz. Mas a gente precisa, se eu estou num ambiente onde aquelas piadinhas que eu costumo fazer não são tão aceitas, eu não faço. A gente precisa ser agradável, a gente precisa ser exemplo no nosso comportamento, porque pessoas vão ser atraídas através disso. Se você chegar no lugar e ser um chato, uma chata, que fala palavrão, quem vai querer conhecer o seu Deus? Que imagem de Cristo que a gente está passando? Olha só como isso é. Isso de fato, é real. Existe um período do ano que os turistas estrangeiros, não brasileiros, eles chamam de a temporada dos brasileiros na Disney. E eles evitam ir à Disney, eles não vão na Disney nesse período. Se eu não me engano, é em setembro. Não tenho certeza, eu acho que é isso. Porque é muito brasileiro. E o comportamento do brasileiro lá de falar gritando, de jogar lixo, de incomoda as outras pessoas. Então, é conhecido como a temporada dos brasileiros na Disney e esse período é evitado. Até a gente estava conversando em casa, meu pai falou disso, e quem viu na Copa, inevitável não falarmos da Copa, né? Mas eu vou falar do Japão. Quem viu o exemplo que os japoneses deram, jogadores e torcedores recolhendo lixo. Os jogadores deixavam o vestiário intacto quando eles saíam. E os torcedores na arquibancada recolhendo o lixo. Isso é padrão. E aí eu quero trazer para a nossa realidade, a gente crente. Quantas vezes você esquece seu copinho aí embaixo da cadeira? Que você bebeu a sua água. Ou a garrafa jogada. Gente, às vezes eu fico até brava, porque eu falo, o crente está muito acostumado a ser servido. Cara, a gente veio aqui para servir. Não dá para a gente ficar... Teve um exemplo, vou trazer esse exemplo, porque também foi algo que me marcou. Teve uma confraternização na casa do Jota,
Acho que foi no aniversário dele, alguma coisa assim. E tinha alguns amigos dele que não são da igreja. Dá licença, viu, Jota, contar isso aí, beleza? Alguns amigos que não são da igreja, não são cristãos. E tinha a gente lá, nós crentes. Meu, os caras foram embora, eles juntaram todas as cadeiras e deixaram tudo lá num cantinho. O crente foi embora, ficou lá. Copo sujo, descartável lá, tudo jogado, as cadeiras tudo espalhadas, não dá. Se a gente continuar, isso é educação. Se a gente, me exaltei um pouco, desculpa aí. Eu fico brava com isso. Mas se a gente continuar com esse comportamento, não dá para a gente ser padrão assim. Porque se você faz isso aqui na igreja, eu imagino que você faz em outros lugares também. Você também deixa o seu copinho lá sujo, você deixa a sua garrafa de água jogada, você cola o chiclete embaixo da cadeira. Isso não é ser padrão. Oi? O cabo desenrolado. Nossa, que luta, né? Que luta. Eu caí até uma vez, gente, porque os cabos... Os cabos, os irmãos deixaram os cabos todo bagunçado, enrosquei meu pé e caí, gente. Mas foi bem na hora, eu estava reclamando ainda. Ah, porque olha esses cabos, do jeito que tá, não sei o quê. No final do culto, caí. Feio demais. E tantas coisas. A gente precisa vigiar essas coisas, a gente precisa mostrar Cristo em todas as nossas atitudes. A gente precisa ser padrão. E tendo esse comportamento, a gente não vai ser padrão em lugar nenhum. Como que as pessoas te veem? Como você é conhecido como aí? Você é conhecido como o estourado? Você é conhecido como o estressado? Como? Você é conhecido como o preguiçoso? Marinão. Ah, entendi. Nossa, é uma mistura. Juntar a Mariana com o Ninão. A Mariana é minha cunhada, gente, irmã do Gui. Olha, dá uma mistura sensacional. Mas são padrão para os fiéis, com certeza. Todo mundo tem, né, gente, seus defeitos. E por isso que a gente está aqui hoje, para a gente aprender a não... o que a gente pratica, a gente não praticar mais. Terceiro ponto, a gente precisa ser exemplo no amor. Romanos 12, vou ler o 9 e o 10, tá, Aline? Romanos 12, 9 e 10. O amor, Romanos 12, a minha versão é... amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. O 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Qual é o segundo mandamento? Qual é o obstáculo? O próximo. Eu costumo falar isso. Mas é assim, gente. Para existir relacionamento, precisa de, no mínimo, 2 pessoas. Você sozinho não é um relacionamento. Até você e Deus, para ter esse relacionamento, tem que ter você e tem que ter Deus. Para ter um relacionamento, tem que ter mais de 2 pessoas. E quando tem que ter mais de uma pessoa, né? Quando a gente tem 2 pessoas para mais, vai ter obstáculo, gente. Qualquer relacionamento vai ter obstáculo, porque as pessoas são diferentes. As pessoas, elas têm criação diferente, elas tiveram experiências de vida diferentes, elas estão em momentos diferentes da vida, o humor delas está diferente a cada dia. Pessoas são diferentes e vai ter obstáculo, vai ter o choque, o relar, vai ter relacionamento. No relacionamento vai ter essas coisas. Pode gerar, toda essa diferença pode gerar, sim, uns estresse aí, uns desencontros na hora da gente se relacionar. Só que a questão do amar, eu acredito que muita gente não tem cumprido esse mandamento, não tem conseguido cumprir esse mandamento, porque está confundindo o amar com o gostar. São coisas muito diferentes. O Gui falou, né, a gente gosta bastante desse exemplo, o Gui já trouxe numa outra ministração,
o que o Douglas Gonçalves fala sobre o gostar, sobre o amar. Ele fala sobre os filhos. Ele fala, gente, você acha que eu gosto dos meus filhos? Eles me tiram dinheiro, gasto pra caramba com eles. E é verdade, filho dá gasto. Acorda de madrugada, quando é neném, quando está doente. Está nem aí se você está cansado, se você não está cansado. Ele vai chorar, não está nem aí. Você não gosta, quem gosta de uma situação assim? Ninguém gosta. E não dá retorno. Um retorno tipo financeiro, um retorno que você tem um sorrisinho, daqui a pouco está chorando de novo. As brigas, quando é adolescente, bate a porta do quarto. Fiz muito isso, coitada da minha mãe. E por quê? Qual é a diferença com o filho? A gente não gosta de um filho. Pessoal, os pais de vocês não gostam de vocês, tá? Um pai ama. Um pai ama. A diferença é muito diferente, porque no amor, a gente ama os nossos filhos, porque a gente não espera nada em troca. A gente faz sem esperar retorno. E é isso que Deus está nos convidando. Ele não está falando para você servir aquele irmão porque ele vai te dar um sorrisinho depois, porque ele é muito legal. Não, vai servir aquele irmão, mesmo ele sendo carne de pescoço, porque você deve amar, sem retorno. Nisso a gente vai ser padrão. É assim que a gente é padrão. É assim que a gente é exemplo. A gente, às vezes, não se aproxima de determinadas pessoas porque a gente não gosta do jeito da pessoa. A gente não serve no encontro porque a gente não quer lavar um banheiro. Ih, gente. Jesus, o mandamento. Qual é o mandamento? Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo, não é gostar do próximo. Jesus não te convidou para gostar do próximo. Ele não está pedindo para você esperar retorno. Quando você está lá discipulando, não é fácil discipular, tá, gente? Meus discípulos aqui não estou reclamando, tá bom? Eu amo discipular. Mas aqueles que são discipuladores, que já são discipuladores, sabem que não é fácil. O Felipe está olhando assim para o Marcon, para ver se o Marcon vai balançar a cabeça assim, ó. Não é fácil a gente discipular, mas a gente ama, porque Jesus nos convidou a amar, não a gostar, não esperar nada em troca. E quando a gente se coloca nesse papel de ser cristão e de servir as pessoas, a gente precisa amar para servir. Se a gente estiver gostando apenas, a gente não vai ser inteiro em nada que a gente fizer. Paulo nos convida também a ser padrões na fé. 2 Coríntios 7, 5. Não, desculpa, 5, 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu acredito que no contexto que nós jovens estamos inseridos, a gente precisa de fé. Eu tenho isso para mim, a minha visão. O que a gente mais precisa de fé é no tempo da espera. É fé para esperar em Deus. Porque não é uma fase onde muitas coisas estão mudando. Hoje eu conversava com uma menina e a gente comentava assim que crescer dói, que ela estava reclamando que é trabalho, e é estudo, e é curso, e é isso e aquilo, e aí a cabeça fica... gente, crescer dói, não é fácil. E a gente, nós como jovens, a gente tem que ter fé para esperar muita coisa. A gente tem fé para passar no vestibular, a gente tem fé para arrumar um bom emprego. A gente tem que ter fé para esperar o tempo certo de se relacionar. Não é fácil a gente esperar. O tempo da espera, ele é dolorido. Sabe, quando a gente quer muito uma coisa, o tempo da espera é dolorido. Mas a gente ser padrão na fé é a gente ter paciência na espera. É a gente confiar totalmente em Deus. Porque quantas vezes a gente dá o controle para Deus, fala, Deus, agora o Senhor me guia, e daqui a pouco, a gente puxa o controle de volta. Eu não vou falar que isso é só na fase de vocês jovens, não, na juventude, viu? É uma luta constante isso, da gente não querer tomar o controle da mão de Deus. A gente fala que tem fé, a gente fala que confia, mas a gente está
o tempo todo ali querendo dar uma ajudinha para Deus, sabe? Mas e se eu fizer isso? Gente, quando tem dúvida, a gente espera. Se existe dúvida, a gente não toma nenhuma atitude. A gente ora a Deus pedindo resposta, mas aí se a resposta demora um pouquinho, a gente mete o pé pelas mãos, né? Não estou falando, eu falo de mim também. Quantas vezes já não fiz isso? Porque é muito difícil esperar. Muito difícil. E nesse tempo, né, que vocês estão vivendo, são escolhas muito difíceis. São escolhas de, tipo, tá, que profissão que eu vou seguir? Ou é para o resto da vida, tá? Que eu posso fazer uma transição, eu posso, mas a gente não quer perder tempo, né? Quem que eu vou casar? Como que vai ser isso? Onde eu vou morar? É muita coisa, são muitas decisões. E se a gente não tiver fé para acreditar que Deus está no controle de todas essas coisas e esperar o tempo dele, fica muito difícil. O Gui falou sobre isso. Às vezes a gente... Eu falei sobre a dúvida, né? Quando a gente tem dúvida, a gente espera. Porque a palavra fala que as coisas de Deus, elas não trazem confusão. Elas não trazem dúvida. E como eu sei, quando eu sei que é a voz de Deus. O Gui falou sobre isso, acho que na semana passada ou na retrasada, né? Sobre a intimidade. Sobre a gente estar próximo a Deus, para a gente estar sensível à voz dele. Nós seremos padrões na fé, quando a gente souber controlar esses ímpetos de querer tomar o controle da mão de Deus, quando a gente souber esperar o tempo correto de cada coisa. E o último ponto que Paulo fala para Timóteo é sobre ser exemplo, sobre ser padrão na pureza. A gente vai ler Filipenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida, e então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Na NVI, ele fala sobre se manter no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Gente, é fácil? A gente vive, hoje é fato, o mundo jaz no maligno, a gente vive em uma sociedade corrompida, em uma sociedade depravada. Os dias são maus e a perspectiva não é boa, não acha que vai melhorar, porque não vai. É bíblico e só vai piorar. A gente não precisa ir muito longe para encontrar depravação. Antigamente, para você ter acesso ao pornográfico, para você ter acesso ao nu, era muito, muito mais difícil. Você tinha que ir na banca de jornal, ou era na locadora, alugar um vídeo, alguma coisa. Hoje é muito fácil. Hoje uma criança de 6 anos que estiver com isso aqui na mão, ela tem acesso à pornografia, ao devasso. E como que a gente fica longe disso? Como que a gente é exemplo na pureza no meio disso tudo? Eu imagino na faculdade de vocês como é. Que se quando eu estudei já era algo assim e as coisas vêm só piorando, eu imagino como deve ser. Hoje a gente tem acesso muito fácil em filmes, em seriados, novela, né? Nem se fala. Aqui ninguém assiste novela em nome de Jesus. Por favor, amém. Mas está vindo um novo tipo de novela, gente, que se a gente não fica muito atento, o tal do storytelling. Vocês sabem o que é o storytelling? Gente, às vezes já aconteceu com vocês, eu tenho certeza. Está passando no Instagram, aí começa assim a contar uma história. E a história, ela vai ficando boa. É que eu não sei se vocês gostam de ler. Eu gosto bastante de ler. Então, a história vai ficando boa. Aí você clica, ele aumenta mais a história. Gente, é uma novela escrita. E começa a trazer os conteúdos aqui. O acesso a isso está muito fácil. Em tudo tem essa conotação sexual. Então, como eu me mantenho puro no meio disso tudo?
como a gente é, nesse contexto que a gente está inserido, como a gente foge, assim como José fugiu. Vocês falaram, né? A maioria, muita gente falou que José é um cara que inspira. José fugiu da depravação, no contexto que ele estava vivendo. Como que a gente pode ser considerado inculpável nesse cenário todo? E aí o próprio versículo responde. Ele fala, retendo firmemente a palavra e fazendo tudo sem queixas ou discussões. O que a palavra fala do sexo antes do casamento? É pecado. E nisso eu coloco as ficadas também, tá? É pecado. Se alguém não sabia disso, beijar na boca de alguém que não é o seu marido, não é a sua esposa, é pecado. A impureza sexual, sobre o nosso corpo. A gente sabe de tudo isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Até que a gente não tenha o nosso marido, a nossa esposa para se entregar, o nosso corpo, ele continua sendo, mas ele é exclusivamente templo do Espírito Santo. E o que a gente está fazendo com esse templo? A gente já sabe que isso é errado. Vamos ler Gálatas 5, 19 e 21. Gálatas 5. Eu já vou lendo aqui. Bom, Aline, pode colocar na NVI para mim, por favor? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A gente vai conseguir ser exemplo, ser padrão na pureza, quando a gente reter firmemente a palavra de Deus. É isso aqui. É primeiramente conhecer. Não tem como, a gente não vai ganhar batalha nenhuma se a gente não conhecer o conteúdo disso aqui. E a gente reter esse conteúdo. É marcar essa palavra no nosso coração e é se mover por essa palavra. Aqui, quando ele fala sobre discutir, sem se queixar, eu não vejo nem você discutir com o seu pai se está errado ou não, se é pecado ou não, ou discutir com o seu líder, ou discutir com o pastor. É dentro de si. Sabe, é seguir o caminho reto, o caminho correto, sem pestanejar, sem duvidar. É você não se questionar se é certo ou se é errado. Ah, mas é só um beijinho, qual o problema? É ser reto consigo mesmo. A gente estava fazendo uma reflexão logo depois do jogo, né? E a gente ficou arrasado e eu fiquei muito triste, com vontade de chorar. Acho que eu só não chorei porque a Marina estava perto, né? Não dá. E aí a gente conversando, e eu falei, nossa, Gui, que tristeza, né? A gente perdeu o jogo desse jeito. E aí na hora veio assim, eu falei, Gui, imagina só o sentimento se a trombeta tocar e a gente ficar. Se a gente ficou triste, gente, por causa de um jogo de Copa, que a gente, é um momento ali de alegria, tal, mas que a gente não ganha nada com isso, nada. Imagina se a trombeta toca e a gente fica. Quero chamar o louvor. A gente vai ser ouvido. Jovens, sois fortes. A palavra de Deus está em nós e já vencestes o maligno. A gente vai ser ouvido dentro da nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, aqui dentro da igreja, no nosso ministério, quando a gente for padrão. Quando a gente for exemplo para o fiel. Porque uma pessoa que é exemplo, que é padrão e que segue reto nos caminhos de Deus, não tem como ela ficar calada, não tem como ela não ser ouvida. Porque Deus exalta. Porque Deus faz com que ela seja ouvida. Não é o homem que te levanta. Não é o homem que determina se aquilo que você tem dentro de você, do seu coração, vai ser feito ou não vai ser feito, vai ser ouvido ou não vai ser ouvido. É Deus. Só que a gente precisa alinhar a nossa conduta no procedimento, na palavra, na fé, na pureza, no amor. A gente precisa mudar algumas coisas, sabe, que estão em nós. A gente tem uma grande oportunidade
Todo dia é dia da gente se renovar. A palavra fala, né? O amor de Deus, ele nos quebra e ele nos refaz todos os dias. Mas eu acho que fim de ano é sempre um momento específico para a gente refletir mais. Então a gente tem essa oportunidade de refletir nesses últimos dias do ano. Como que está o meu comportamento? Como estão as minhas palavras? Eu tenho sido padrão? Hoje eu me encontro, né? Deus pode me encontrar pronto, preparado para ser exaltado, para ser ouvido. É uma reflexão que a gente tem que fazer dentro de nós. Eu não estou convidando você a buscar ninguém para falar sobre isso. É uma reflexão sua com você mesmo. No contexto que você está inserido, você tem sido padrão? Você tem sido exemplo? Jovens, vocês são fortes. A força do jovem, ela é algo incomparável e é algo que a gente não pode duvidar. A gente não discute a força que o jovem tem. A gente não discute isso, mas a gente precisa se posicionar. O meu coração, o desejo do meu coração é que no final do ano que vem a gente tenha o dobro de pessoas do que a gente tem hoje aqui. E não para fazer número, sabe? Não para fazer número, mas para pessoas serem salvas, para pessoas viverem tudo aquilo que a gente tem vivido aqui. A gente tem vivido maravilhas nesse lugar, milagres dia após dia. Por que a gente vai reter só pra gente? Outras pessoas precisam viver isso que a gente está vivendo. A gente tem esse poder, a gente tem essa força. A gente só precisa de posicionamento. Posicionamento é o que a gente precisa. E Paulo, em 2 Timóteo, Paulo exorta a Timóteo. A exortação não é o sentido de, não é bronca, uma exortação é incentivo. E Paulo fala o seguinte a Timóteo: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho traz sofrimentos, só que pelo poder de Deus, nós somos capacitados a suportar. Você vai ter sim que matar a sua carne, você vai ter sim que abdicar da sua vontade, mas a palavra fala que aquele que perde a sua vida encontra a vida. Esquece, a sua vida não é mais sua. Há muito tempo, quando você disse sim a Jesus, a sua vida não é mais sua. A sua vida é do Senhor Jesus. E quem perde essa vida carnal, essa carne, encontra a vida, encontra uma fonte inesgotável. É isso que a gente precisa, é abdicar do eu. É abdicar, sabe, do que eu quero, do que eu preciso, para fazer o que Deus quer que eu faça. A gente não brinca de ser crente. Não existe isso. Não existe brincar de ser crente. A gente é ou a gente não é. Se você precisa de um posicionamento para a sua vida, talvez seja a noite para você fazer isso. Esse é o ambiente propício para você fazer isso, para você se posicionar, para você decidir ser, para você querer ser exemplo e padrão, para você ser ouvido. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Nesse momento, enquanto a gente ministra o louvor, reflita. Pense, como você tem conduzido a sua vida? Lembre-se de situações onde você poderia ter feito diferente.
onde você não foi padrão, infelizmente, mas que o Senhor possa te trazer à memória esses momentos, para que numa próxima vez, quando isso acontecer, você faça diferente. Eu quero ser, renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração, só tu, Senhor, enxergaste o meu valor, tudo sabe, soberano, Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos, faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual, hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar, eu preciso mais de ti, me encher-me com o teu Espírito. Permita-se ser lapidado nessa noite. Permita que o Senhor entre naquelas áreas que são a sua fraqueza, onde você precisa melhorar, onde você precisa tomar um posicionamento. Aceite que o Senhor entre no seu coração, que os frutos do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo, ele possa transbordar na sua vida. Nós já temos o Espírito Santo livre, disponível para nós. O acesso é livre. É só a gente entrar. É só a gente se achegar. A graça de Deus nos capacita a isso. Você não luta sozinho. Tudo isso que eu falei, tudo que você precisa mudar nessa noite, não é sozinho que você faz. Parece ser muito difícil. Sim, parece ser muito difícil, porque na força do seu braço você não consegue. Mas por causa do poder capacitador da graça de Deus, a gente consegue. A gente consegue andar no caminho reto. A gente consegue servir o Senhor da forma que Ele espera que nós o servimos. Salvaste-me e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar, transformar meu coração. Esteja livre nessa noite. Se você quiser se achegar aqui nesse altar, transborda os rios do Senhor. Seja livre nessa noite para tomar uma postura, para tomar um posicionamento, para receber mais de Deus, para ser transformado, para ser lapidado. Já não quero ser igual, hoje eu vim pra ti, me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar, eu preciso mais de ti, vem encher-me. Oh, já não quero ser igual. Eu quero dar mais uma oportunidade. Eu não quero fazer apelo, mas eu sei que tem pessoas que precisam ainda, que o seu coração está queimando, para vir até aqui e se render ao Senhor. Não é exposição. A gente falar para o Senhor que a gente precisa ser transformado, que a gente precisa ser lapidado, não é exposição. Que o Senhor possa vir nessa noite transformar aquela área a que você mais tem dificuldade. Se você tem pecado na palavra, se da sua boca ainda saem palavras torpes, se você é contado entre os mentirosos, que o Senhor tenha a liberdade de manifestar o poder dele na sua vida essa noite.
Se o teu problema é na conduta, você não tem conseguido ser padrão, que o Senhor molde o teu comportamento, que você se abra o teu coração para que Ele molde o teu comportamento. Se é na fé que você precisa aumentar a sua fé para esperar, e vocês têm muito que esperar ainda, nós temos muito que esperar, que o Senhor te capacite. Se é no amor, se a sua chave precisa virar, porque você tem só gostado de algumas pessoas e não amado a todos que Jesus mandou. E se é na pureza, se você ainda tem falhado com Deus por causa da pureza, que o Senhor entre nessa noite, que o Senhor atue. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro nessa noite corações rendidos a Ti, Senhor. Caráteres moldados. Que nós possamos sair daqui, Senhor, nessa noite um pouco mais parecidos contigo, Pai. Posicionados em ser padrão, Pai, nessa sociedade corrompida, nessa sociedade em meio à depravação. Que o Senhor nos levante, Pai. Nós estamos aqui nessa noite dizendo sim, dizendo que nós queremos, Pai, ser a geração do avivamento, ser uma geração santa, incorruptível. Em nome de Jesus, nos capacite, Senhor. Nos capacite a ser essa geração na nossa faculdade, na nossa escola, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Nos dê os alertas quando nós precisamos fugir das situações. Em nome de Jesus, eu declaro jovens apaixonados pelo Senhor, a ponto de abdicar da sua vida, a ponto de perder a sua vida para encontrar o caminho, para te encontrar,